Lição 7. Entusiasmo. Você pode fazer-se acreditar que pode. Entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta da tarefa em mãos. Faz mais que isso. O entusiasmo é contagioso e afeta vitalmente não só um entusiasta, mas todos que entram em contato com ele. O entusiasmo está para o ser humano como o vapor para a locomotiva. É a força motriz vital que impele a ação. Os grandes líderes dos homens são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nos seguidores. Entusiasmo é o fator mais importante na arte de vender. É de longe o fator mais vital ao falar em público. Se você deseja entender a diferença entre um homem entusiasmado e um que não é, compare Billy Sunday com o homem mediano do ramo de atividade dele. O melhor sermão já proferido cairia em ouvidos moucos se não fosse respaldado pelo entusiasmo do pregador. Como o entusiasmo vai afetar você? Misture entusiasmo ao seu trabalho e ele não parecerá difícil ou monótono. O entusiasmo irá energizar seu corpo de tal forma que você poderá dormir a metade do tempo que está acostumado e ao mesmo tempo executará o dobro ou o triplo do trabalho que geralmente executa em um determinado período, sem cansaço. Durante muitos anos escrevi bastante à noite. Certa vez, entusiasmado no trabalho à máquina de escrever, olhei pela janela de meu estúdio diante da praça da Metropolitan Tower, em Nova York, e vi o que parecia um reflexo muito peculiar da lua na torre. Era uma sombra cinza prateada, como eu nunca tinha visto antes. Examinando melhor, descobri que o reflexo era do sol do início da manhã, e não da lua. Era dia. Eu havia trabalhado a noite toda, mas estava tão absorto no trabalho que o turno havia se passado como se fosse apenas uma hora. Trabalhei na minha mesa todo o dia e toda a noite seguinte, sem parar, exceto para uma pequena refeição leve. 2 noites e um dia sem dormir, com pouca comida e sem o menor sinal de cansaço não seriam possíveis se eu não tivesse mantido meu corpo energizado com entusiasmo durante o trabalho em curso. Entusiasmo não é somente uma figura de linguagem, é uma força vital que você pode canalizar e utilizar. Sem ele, você seria como uma bateria sem eletricidade. Entusiasmo é a força vital com que você recarrega seu corpo e desenvolve uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são abençoadas com entusiasmo natural, enquanto outras devem adquiri-lo. O procedimento pelo qual ele pode ser desenvolvido é simples. Inicia-se fazendo o trabalho ou prestando o serviço do qual mais se gosta. Se a sua situação de momento não lhe permite engajar-se de forma conveniente no trabalho de que mais gosta, então você pode seguir em outra linha de modo eficiente, adotando um objetivo principal definido que contemple seu engajamento naquele trabalho específico no futuro. Falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais você não tem controle imediato podem forçá-lo a empenhar-se em um trabalho de que não gosta, mas ninguém pode impedi-lo de decidir, em sua mente, qual deve ser seu objetivo principal definido de vida. Ninguém pode impedi-lo de planejar maneiras de traduzir esse objetivo em realidade. Ninguém pode impedi-lo de adicionar entusiasmo a seus planos. Felicidade, o objetivo final de todos os esforços humanos, é um estado mental que só pode ser mantido pela esperança de realizações futuras. A felicidade está sempre no futuro e nunca no passado. A pessoa feliz é aquela que sonha com realizações elevadas que ainda não foram alcançadas. O lar que você pretende possuir, o dinheiro que pretende ganhar e colocar no banco, a viagem que pretende fazer quando puder pagar, o nível de vida que pretende ter quando estiver preparado e a preparação em si. Estas são as coisas que produzem felicidade. Da mesma maneira, são os materiais que compõem seu objetivo principal definido. São as coisas pelas quais você pode ficar entusiasmado, não importa qual seja sua atual condição de vida. Há mais de 20 anos fiquei entusiasmado com uma ideia. Quando ela tomou forma em minha mente, eu não estava preparado para dar o primeiro passo na direção de transformá-la em realidade, mas a conservei em mente. Mantive o entusiasmo por ela enquanto olhava à frente, na minha imaginação, e vi o tempo em que estaria preparado para fazer dela uma realidade. A ideia era a seguinte: eu queria me tornar editor de uma revista.
baseado na regra de ouro de que poderia inspirar pessoas a manter a coragem e lidar umas com as outras de forma justa. Finalmente minha chance chegou. E, no dia do armistício, em 1918, escrevi o primeiro editorial do que se tornaria a realização material de uma esperança adormecida em minha mente por muitos anos. Com entusiasmo, verti naquele editorial as emoções que havia desenvolvido em meu coração por mais de 20 anos. Meu sonho se tornou realidade. E a edição de uma revista nacional tornou-se realidade. Como afirmei, o editorial foi escrito com entusiasmo. Levei a um conhecido e li para ele com entusiasmo. O editorial terminava com as seguintes palavras: enfim, meu sonho de 20 anos está prestes a se tornar realidade. É preciso dinheiro, e muito, para publicar uma revista nacional, e não tenho a menor ideia de como conseguirei esse fator essencial. Mas isso não está me preocupando em nada porque sei que vou conseguir em algum lugar. Ao escrever essas linhas, misturei entusiasmo com fé. Mal havia terminado a leitura do editorial quando o homem para quem li, a primeira e única pessoa para quem eu havia mostrado, disse: posso lhe dizer onde você irá conseguir o dinheiro, pois vou fornecê-lo. E forneceu. Sim, entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha altamente desenvolvido pode começar sequer a se aproximar de seu poder de realização. Antes de passar para o próximo passo desta lição, desejo repetir e enfatizar que você deve desenvolver entusiasmo por seu objetivo principal definido de vida, não importando que esteja em condições ou não de realizar esse objetivo agora. Você pode estar longe da realização do objetivo principal definido, mas, se acender o fogo do entusiasmo em seu coração e o mantiver ardendo, em breve o obstáculo que agora está no caminho da realização do seu objetivo irá derreter como que por força mágica e você se encontrará em posse do poder que não sabia que possuía. Como seu entusiasmo vai afetar os outros? Chegamos agora à discussão de um dos assuntos mais importantes deste curso, isto é, a sugestão. Nas lições anteriores, discutimos autossugestão, que é a sugestão para si mesmo. Você viu o importante papel da autossugestão na lição 3. Sugestão é o princípio pelo qual palavras, ações e até mesmo o estado mental influenciam os outros. Para que possa compreender o poder de longo alcance da sugestão, deixe-me voltar à lição 1, onde a telepatia é descrita. Se você agora entende e aceita o princípio da telepatia, a comunicação de pensamentos de uma mente para outra sem a ajuda de sinais, símbolos ou sons, como realidade, é claro que entende porque o entusiasmo é contagioso e porque influencia todos dentro do seu raio de ação. Quando sua mente vibra a uma taxa elevada porque foi estimulada pelo entusiasmo, essa vibração é registrada na mente de todos dentro do seu raio de ação e em especial na mente daqueles em contato próximo. Quando um orador público sente que sua audiência está em sintonia com ele, simplesmente reconhece o fato de que seu entusiasmo influenciou a mente dos ouvintes até elas vibrarem em harmonia com a mente dele. Quando o vendedor sente que o momento psicológico para fechar a venda chegou, ele simplesmente sente o efeito de seu entusiasmo a influenciar a mente do cliente potencial e colocar aquela mente em sintonia em harmonia com a dele. O tema da sugestão constitui uma parte tão vital desta lição e de todo o curso que irei agora descrever os 3 meios pelos quais ela em geral funciona. Ou seja, o que você diz, o que você faz e o que você pensa. Quando você tem entusiasmo pelos bens que vende, pelo serviço que oferece ou pelo discurso que faz, seu estado mental torna-se óbvio para todos que lhe ouvem pelo tom da voz. Quer você já tenha pensado nisso ou não, é o tom da voz com que faz uma declaração, mais do que a declaração em si, que transmite convicção ou fracasso em convencer. Nenhuma mera combinação de palavras jamais pode tomar o lugar de uma crença profunda em uma declaração expressa com entusiasmo ardente. Palavras não passam de sons desvitalizados a menos que coloridas com sentimentos nascidos do entusiasmo. Aqui a palavra impressa me falha, pois jamais poderei expressar apenas por escrito a diferença entre palavras que saem de lábios sem emoção, sem a chama do entusiasmo por trás delas,
e aquelas que parecem brotar de um coração transbordando de anseio e expressão. Entretanto, existe diferença. Assim, o que você diz e a maneira como diz transmitem significados que podem ser opostos. Isso contribui para muitos fracassos de vendedores que apresentam seus argumentos em palavras que parecem bastante lógicas, mas carecem do colorido que só pode vir do entusiasmo nascido da sinceridade da crença no artigo que estão tentando vender. As palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz sugere algo inteiramente diferente. Portanto, a venda não é feita. O que você diz é um fator importante no funcionamento da sugestão, mas não é tão importante quanto o que você faz. As ações contarão mais que as palavras. E aí de você se ambas não se harmonizarem. Se um homem prega a regra de ouro como norma de conduta, mas não pratica o que prega, suas palavras cairão em ouvidos moucos. O sermão mais eficiente que qualquer homem pode pregar sobre a solidez da regra de ouro é aquele que ele prega por sugestão, quando aplica tal norma em seu relacionamento com os demais. Se um vendedor de automóveis Ford vai até o comprador potencial com um Buick ou outra marca de carro, todos os argumentos que possa apresentar em nome da Ford serão ineficientes. Uma vez, fui a um dos escritórios da Dictafone para olhar um ditafone, máquina de digitar. O vendedor encarregado apresentou um argumento lógico sobre os méritos da máquina, enquanto o estenógrafo a seu lado transcrevia cartas de um bloco de taquigrafia. Os argumentos em favor da máquina de digitar na comparação com o antigo método de digitar para um estenógrafo não me impressionaram porque as ações não estavam em harmonia com as palavras. Os pensamentos constituem a mais importante das três formas de aplicar o princípio da sugestão, pois controlam o tom das palavras e, pelos menos em certa medida, as ações. Se pensamentos, ações e palavras se harmonizam, você fica propenso a influenciar aqueles com quem entra em contato. Vamos analisar agora o assunto da sugestão e mostrar exatamente como aplicar o princípio pelo qual ela opera. Como já vimos, a sugestão é diferente da autossugestão em apenas um aspecto. Nós a usamos, consciente ou inconscientemente, quando influenciamos os outros, enquanto usamos a autossugestão como forma de influenciar a nós mesmos. Antes de poder influenciar outrem pela sugestão, a mente da pessoa deve estar em um estado de neutralidade, ou seja, deve estar aberta e receptiva a seu método de sugestão. É bem aqui que a maioria dos vendedores fracassa. Eles tentam fazer a venda antes que a mente do cliente potencial tenha se tornado receptiva ou neutra. Este é um ponto tão vital desta lição que me sinto obrigado a me alongar nele até não restar dúvida de que você entendeu o que estou descrevendo. Quando digo que o vendedor deve neutralizar a mente do comprador potencial antes de a venda ser feita, quero dizer que a mente deste deve estar crédula. Um estado de confiança deve ter sido estabelecido. E é óbvio que não existe nenhuma regra definida para estabelecer a confiança ou neutralizar a mente em um estado de abertura. Aqui a engenhosidade do vendedor deve fornecer o que não pode ser estabelecido como uma regra fixa e rápida. Conheço um vendedor de seguros de vida que negocia grandes apólices, no valor de $100.000 ou mais. Antes de sequer abordar o assunto de seguros com um cliente potencial, ele se familiariza com a história completa da pessoa, incluindo sua educação, situação financeira, excentricidades, se tiver alguma, preferências religiosas e inúmeros outros dados. Munido dessas informações, ele consegue garantir uma introdução sob condições que lhe permitem conhecer o cliente prospectivo em termos sociais e também profissionais. Nada é dito sobre a venda de seguros de vida na primeira visita, nem na segunda, e algumas vezes ele não fala sobre o assunto até se tornar bem conhecido do cliente prospectivo. Durante todo esse tempo, entretanto, ele não está dissipando esforços. Está aproveitando as visitas cordiais para neutralizar a mente do cliente potencial, ou seja, está construindo um relacionamento de confiança para que, ao chegar a hora de falar sobre seguros de vida, o que ele falar caia em ouvidos dispostos a ouvir. Alguns anos atrás, escrevi um livro intitulado How to Sell Your Services, Como Vender Seus Serviços. Pouco antes do manuscrito ir para a editora,
ocorreu-me pedir a alguns dos homens mais conhecidos dos Estados Unidos que escrevessem cartas de recomendação a serem publicadas no livro. A gráfica estava à espera do manuscrito. Entretanto, escrevi às pressas uma carta para uns 8 ou 10 homens, descrevendo breve e exatamente o que queria, mas não obtive nenhuma resposta. Fracassei em observar 2 importantes pré-requisitos para o sucesso. Escrevi a carta tão às pressas que falhei em injetar entusiasmo e negligenciei as palavras de tal forma que não neutralizei a mente dos destinatários. Portanto, não pavimentei o caminho para aplicar o princípio da sugestão. Depois de descobrir meu erro, escrevi uma carta baseada na aplicação estrita do princípio da sugestão e não só obtive respostas de todos os destinatários, como muitas delas foram obras-primas e serviam de valioso suplemento para o livro, muito além das minhas expectativas. Para efeito de comparação, para mostrar como a sugestão pode ser usada na redação de cartas e o importante papel do entusiasmo em dar corpo à palavra escrita, as 2 cartas estão aqui reproduzidas. Não será necessário indicar qual carta falhou, pois ficará bastante óbvio. Caro Sr. Ford, estou concluindo o manuscrito de um novo livro intitulado Outros Sales Services. Prevejo a venda de várias centenas de milhares de cópias e acredito que aqueles que comprarem ficariam gratos pela oportunidade de receber uma mensagem sua sobre o melhor método de promover serviços pessoais. Você faria a bondade de ceder alguns minutos de seu tempo escrevendo uma breve mensagem a ser publicada em meu livro? Seria um grande favor pessoal para mim, e sei que seria apreciado pelos leitores. Agradeço de antemão pela consideração que você possa demonstrar por mim. Atenciosamente, Thomas R. Marshall, vice-presidente dos Estados Unidos, Washington, D.C. Caro Sr. Marshall, seria de seu interesse a oportunidade de enviar uma mensagem de encorajamento e possivelmente um conselho para algumas centenas de milhares de homens que fracassaram em deixar sua marca no mundo com tanto sucesso quanto você. Concluí o manuscrito de um livro intitulado Outros Sales Services. O tema central é que o serviço prestado é a causa, o envelope do pagamento é o efeito, e este último varia de acordo com a eficiência do primeiro. O livro não estaria completo sem os conselhos de alguns homens que, como você, chegaram a posições invejáveis no mundo vindos de baixo. Portanto, se escrever suas visões sobre os pontos essenciais a serem mantidos em mente por aqueles que estão oferecendo serviços pessoais, transmitirei sua mensagem em meu livro, assegurando que chegue às mãos de gente séria que luta para encontrar seu lugar no mundo dos negócios, proporcionando um mundo de coisas boas a essas pessoas. Sei que você é um homem ocupado, Sr. Marshall, mas, por favor, tenha em mente que, apenas chamando sua secretária e ditando uma carta curta, você estará enviando uma mensagem importante para possivelmente meio milhão de pessoas. Em termos de dinheiro, não lhe valerá a pena pelos 2 centavos de selo da carta, mas, avaliando do ponto de vista do bem que fará para outros menos afortunados, pode significar a diferença entre sucesso e fracasso para muita gente digna que ler sua mensagem, acreditar nela e se guiar por ela. Cordialmente. Vamos agora analisar as 2 cartas e descobrir por que uma falhou em sua missão enquanto a outra foi bem sucedida. A análise deveria começar com um dos fundamentos mais importantes da arte da venda, o motivo. Na primeira carta, é óbvio que o motivo é inteiramente de autointeresse. A carta afirma exatamente o que é desejado, mas as palavras deixam dúvidas sobre por que o pedido é feito ou a quem pretende beneficiar. Estude a frase no segundo parágrafo. Seria um grande favor pessoal para mim. Pode parecer uma característica peculiar, mas a verdade é que a maioria das pessoas não fará favores apenas para agradar os outros. Se eu pedir que você preste um serviço que irá me beneficiar, sem lhe trazer alguma vantagem correspondente, você não mostrará muito entusiasmo em fazer o favor. Poderá recusar categoricamente se tiver uma desculpa plausível. Mas, se eu pedir a você para que preste um serviço que beneficiará uma terceira pessoa e seja de uma natureza que provavelmente reflita algum crédito para você, mesmo que tal serviço deva ser prestado por meu intermédio,
as chances são de que você preste o serviço de bom grado. Vemos essa psicologia demonstrada pelo homem que lança uma moeda para o mendigo na rua ou que talvez se recuse até mesmo a dar uma moeda, mas que repassa voluntariamente mais de uma centena ou milhares de dólares a quem trabalha com caridade e pede em nome de outros. A sugestão mais prejudicial de todas está contida no último e mais importante parágrafo da carta. Agradeço de antemão pela consideração que você possa demonstrar por mim. Essa frase sugere fortemente que o remetente antecipa a recusa do pedido. Indica claramente a falta de entusiasmo. Pavimenta o caminho para a recusa. Não há uma única palavra na carta inteira que ponha na mente do destinatário um motivo satisfatório para atender o pedido. Por outro lado, ele pode ver claramente que o objetivo da carta é obter dele uma carta de aprovação que ajude a vender o livro. O argumento de venda mais importante, na verdade, o único argumento de venda disponível quanto ao pedido, perdeu-se porque não foi trazido à tona e estabelecido como motivo real. O argumento foi fracamente mencionado na frase. Acredito que aqueles que comprarem ficariam gratos pela oportunidade de receber uma mensagem sua sobre o melhor método de promover serviços pessoais. O parágrafo de abertura da carta viola um importante fundamento da arte de vender, porque claramente sugere que o objetivo da carta é obter alguma vantagem para o remetente e não dá sequer uma dica de vantagem que possa render ao destinatário. Em vez de neutralizar a mente do destinatário, como deveria fazer, tem efeito oposto. Faz com que ele feche sua mente a todos os argumentos seguintes. Coloca-o em um estado de espírito que facilita dizer não. Isso me fez lembrar de um vendedor, ou, talvez devesse dizer, um homem que gostaria de ser vendedor, que certa vez me abordou com o objetivo de vender uma assinatura do Saturday Evening Post. Enquanto segurava uma cópia da publicação na minha frente, ele sugeriu a resposta que eu deveria dar para a pergunta: você não assinaria o post para me ajudar? Assinaria. Claro que eu disse não. Ele facilitou para eu dizer não. Não havia entusiasmo em suas palavras, e a melancolia e desânimo estavam escritos por todo o semblante. Ele necessitava da comissão que teria ganho com minha assinatura, sem dúvida, mas ele não sugeriu nada que apelasse a meu próprio interesse. Portanto, perdeu a venda. Mas a perda dessa venda não foi a parte triste de seu infortúnio. O triste é que essa mesma atitude fazia-o perder todas as outras vendas que poderia fechar caso mudasse a abordagem. Algumas semanas depois, outra vendedora de assinaturas me abordou. Ela estava vendendo um conjunto de 6 publicações, uma das quais o Saturday Evening Post. Mas sua abordagem foi muito diferente. Olhou para a mesa da minha biblioteca, onde viu várias revistas, depois para as estantes de livros e exclamou com entusiasmo: "Oh, vejo que você adora livros e revistas." Eu orgulhosamente me declarei culpado. Observe a palavra orgulhosamente, pois tem influência importante no episódio. Soltei o manuscrito que estava lendo quando a vendedora entrou, pois pude ver que era uma mulher inteligente. Vou deixar para sua imaginação como percebi isso. O importante é que larguei o manuscrito e realmente me senti querendo ouvir o que ela tinha a dizer. Com 8 palavras e um sorriso agradável, mais uma tonelada de entusiasmo genuíno, ela neutralizou minha mente o suficiente para me fazer querer ouvi-la. A vendedora executou a tarefa mais difícil com aquelas poucas palavras, pois, quando ela foi anunciada, fiquei decidido a manter meu manuscrito em mãos e assim transmitir da forma mais educada possível que estava ocupado e não desejava ser interrompido. Sendo um estudante da arte de vender e da sugestão, cuidadosamente observei qual seria o próximo passo da vendedora. Ela tinha um pacote de revistas debaixo do braço e esperei que fosse abri-lo e começar a insistir para que eu comprasse. Mas não. Lembre-se de que eu disse que ela estava vendendo um conjunto de 6 revistas, não apenas tentando vender. Ela foi até as estantes de livros, puxou uma cópia dos ensaios de Emerson e, pelos 10 minutos seguintes, falou do ensaio sobre compensação de forma tão interessante que perdi de vista o rolo de revistas que ela carregava. Ela estava neutralizando minha mente mais um pouco, sem querer. Ela deu uma quantidade suficiente de novas ideias sobre o trabalho de Emerson para um excelente editorial. O seguir,
Perguntou quais revistas eu recebia regularmente e, após eu responder, sorriu e começou a desenrolar suas revistas e colocá-las sobre a minha mesa. Ela analisou suas revistas uma a uma e explicou por que eu deveria ter cada uma delas. O Saturday Evening Post traria a ficção mais pura. O Literary Digest traria notícias sobre o mundo de forma condensada, tal como um homem ocupado como eu exigiria. A American Magazine traria as mais recentes biografias de líderes nos negócios e na indústria e assim por diante, até cobrir a lista inteira. Mas eu não estava reagindo aos argumentos tão espontaneamente quanto ela esperava. Por isso a vendedora fez uma gentil insinuação. Um homem de sua posição é obrigado a estar bem informado e, se não estiver, isso se revelará no trabalho. Ela falou a verdade. O comentário foi um elogio e uma repreensão gentil. Ela me deixou um pouco acanhado ao fazer um inventário do meu material de leitura, e 6 revistas de destaque não estarem na lista. As 6 que ela estava vendendo. Então comecei a escapulir, perguntando quanto as 6 revistas custariam. Ela colocou o toque final de uma conversa de venda bem apresentada com essa réplica diplomática. Custo. Por quê? O valor total é menos do que você recebe por uma única página do manuscrito datilografado que tinha em mãos quando cheguei. Novamente ela falou a verdade. E como adivinhou tão bem quanto eu ganhava por meu manuscrito? A resposta é, não adivinhou. Ela sabia. Ela sondou delicadamente a natureza do meu trabalho, o que em nenhum momento me enfureceu. Ficou tão profundamente interessada no manuscrito que eu havia deixado de lado quando ela chegou que me induziu a falar sobre ele. Não estou dizendo, claro, que isso tenha exigido algum tipo de habilidade ou persuasão, pois não falei que o manuscrito era meu. Nos comentários sobre o manuscrito, suspeito ter admitido que estava recebendo os $250 por 15 páginas. Sim. Tenho certeza de fui descuidado o suficiente para admitir que estava sendo bem pago por meu trabalho. Talvez ela tenha me induzido a admitir isso. Em todo caso, a informação era valiosa, e ela fez uso eficiente disso no momento psicológico. Pelo que sei, fazia parte do plano dela observar cuidadosamente tudo que via e ouvia, com o objetivo de descobrir justamente qual a minha fraqueza e no que eu estava mais interessado em discutir. Alguns vendedores utilizam tempo para fazer isso, outros não. Ela era uma das que utilizava. Sim, ela foi embora com meu pedido de 6 revistas e também meus $12. Mas não foi só esse o benefício que ela obteve da sugestão contato e do entusiasmo. Obteve consentimento para percorrer meu escritório e, antes de ir embora, tinha 5 outros pedidos dos meus funcionários. Em nenhum momento durante a visita ela deu a impressão de que eu a estava ajudando por comprar as revistas. Bem pelo contrário, ela me impressionou nitidamente pela sensação de que estava me prestando um favor. Isso foi sugestão contato. Antes de encerrarmos esse caso, gostaria de admitir uma coisa. Quando ela me atraiu para a conversa, fez isso de tal maneira que falei com entusiasmo. Havia 2 motivos para isso. Ela era um deles. O outro era o fato de que conseguiu me fazer falar sobre meu trabalho. É claro que não estou sugerindo que você deva ser presunçoso ao ponto de rir do meu descuido enquanto lê isso ou que deva colher desse acontecimento a impressão de que a vendedora diplomática na verdade me fez falar do meu trabalho para neutralizar minha mente, de modo que eu a ouvisse quando ela estivesse pronta para falar sobre as revistas com tanta paciência quanto ela havia me ouvido. Contudo, se você for esperto o bastante para tirar uma lição do método dela, não há como eu impedi-lo. Como afirmei, misturei entusiasmo em minha conversa. Talvez tenha captado o espírito do entusiasmo da vendedora esperta quando ela fez o comentário de abertura ao entrar em meu escritório. Sim. Tenho certeza de que foi ali que o peguei e tenho a mesma certeza que o entusiasmo dela não era simples acaso. Ela treinou para buscar algo pelo que pudesse expressar entusiasmo no escritório, no trabalho ou na conversa do comprador potencial. Lembre-se, sugestão e entusiasmo andam de mãos dadas. Lembro como se fosse ontem do sentimento que tomou conta de mim quando aquele pretenso vendedor empurrou o Saturday Evening Post na minha frente, comentando: "Você não assinaria o post para me ajudar?" "Assinaria." As palavras foram geladas, sem vida.
Não tinham entusiasmo. Deixaram uma impressão em minha mente, mas uma impressão das mais frias. Eu queria ver o homem sair pela porta por onde havia entrado. Não sou naturalmente antipático, mas o tom da voz, o semblante, a atitude geral sugeriam que ele estava lá para pedir um favor e não para oferecer um. Sugestão é um dos princípios mais sutis e poderosos da psicologia. Você usa em tudo que faz, diz e pensa, mas, a menos que entenda a diferença entre sugestão negativa e sugestão positiva, pode estar usando o princípio de tal maneira que esteja trazendo derrota em vez de sucesso. A ciência comprovou que a vida pode ser extinta pelo uso negativo da sugestão. Alguns anos atrás, na França, um criminoso foi condenado à morte, mas, antes da execução, fizeram um experimento que provou de modo conclusivo que a morte poderia ser produzida por sugestão. O criminoso foi levado à guilhotina e teve a cabeça colocada sob a lâmina após ser vendado. Uma tábua pesada e afiada foi então derrubada sobre o pescoço, produzindo choque semelhante ao da lâmina afiada. A seguir verteram água morna gentilmente sobre o pescoço, deixando gotejar lentamente pela espinha, para imitar o fluxo do sangue quente. Em poucos minutos os médicos pronunciaram o homem morto. Sua imaginação, pela sugestão, havia de fato transformado a tábua afiada em uma lâmina de guilhotina e feito o coração parar de bater. Na cidadezinha onde fui criado, havia uma senhora que se queixava constantemente de que temia morrer de câncer. Na infância ela tinha visto uma mulher com câncer, e a imagem ficara gravada em sua mente de tal forma que ela começou a procurar sintomas de câncer no próprio corpo. Ela tinha certeza de que toda dorzinha era o início dos sintomas muito procurados de câncer. Eu a vi colocar a mão no peito e exclamar: "Oh, tenho certeza de que tem um câncer crescendo aqui." Quando se queixava da doença imaginária, ela sempre colocava a mão sobre o seio esquerdo, onde acreditava que o câncer estivesse atacando. Ela fez isso por mais de 20 anos. Alguns anos atrás ela morreu, de câncer na mama esquerda. Se a sugestão pode transformar uma tábua em lâmina de guilhotina e células saudáveis em parasitas de onde o câncer se desenvolve, você pode imaginar o que fará ao destruir germes de doenças, se usada corretamente. Sugestão é a lei pela qual curadores mentais operam o que parecem milagres. Testemunhei pessoalmente a remoção de saliências parasitárias conhecidas como verrugas com auxílio da sugestão em 48 horas. Você, o leitor desta lição, pode cair de cama com uma doença imaginária do pior tipo, dentro de 2 horas ou menos, pelo uso da sugestão. Se andasse pela rua e 3 ou 4 pessoas em quem confia encontrassem e exclamassem que você parece doente, você ficaria pronto para ir ao médico. Isso traz à mente uma experiência que tive com um vendedor de seguros de vida. Eu havia feito o pedido de uma pólice, mas estava indeciso entre a de 10 ou de 20 mil dólares. Nesse ínterim, o corretor enviou-me ao médico da companhia de seguros para ser examinado. No dia seguinte fui chamado para outro exame. Da segunda vez o exame foi mais detalhado, e o médico tinha um olhar preocupado. No terceiro dia fui chamado de novo, e dessa vez havia 2 médicos para me olhar. Foi o exame mais detalhado que já fiz onde que ouvi falar. No dia seguinte, o corretor me visitou e disse o seguinte: "Não desejo alarmá-lo, mas os médicos que o examinaram não chegaram a um consenso sobre a análise. Você ainda não decidiu se fará o seguro no valor de 10 ou 20 mil dólares, e não acho justo passar o relatório médico até que decida, pois você poderia achar que o estou incitando a optar pelo valor maior." Então eu disse: "Bem, já decidi pela apólice maior." Era verdade. Eu já havia decidido pela apólice completa de 20 mil dólares. Decidi no momento em que o corretor plantou em minha mente a sugestão de que eu talvez tivesse alguma debilidade congênita que dificultasse obter o montante de seguro que eu quisesse. "Muito bem", disse o corretor, "agora que decidiu, sinto-me no dever de dizer que 2 médicos acreditam que você tem o germe da tuberculose em seu sistema, enquanto outros 2 discordam." O truque havia funcionado. A sugestão inteligente me empurrou de cima do muro da indecisão.
e ficamos todos satisfeitos. Você poderia perguntar onde o entusiasmo entra nisso. Não importa. Entrou direitinho. Mas, se deseja saber quem trouxe, terá que perguntar ao corretor de seguros de vida e seus 4 cúmplices médicos, pois estou certo de que devem ter dado boas gargalhadas às minhas custas. Mas o truque foi bom, e eu de qualquer modo precisava do seguro. Se por acaso você é corretor de seguros de vida, é claro que não vai agarrar essa ideia e aplicá-la no próximo cliente potencial que esteja demorando para decidir qual apólice comprar. Claro que não. Alguns meses atrás, recebi uma das peças publicitárias mais eficazes que já vi. Era um livrinho elegante no qual um esperto vendedor de seguros de automóveis havia reimpresso boletins noticiosos recolhidos por todo o país mostrando que 65 automóveis haviam sido roubados em um único dia. Na contracapa havia uma afirmação altamente sugestiva: seu carro pode ser o próximo. Ele está segurado. No pé da página, constavam o nome e endereço do corretor e também o telefone. Antes de terminar de ler as 2 primeiras páginas do livro, liguei para o vendedor e perguntei sobre valores. Ele veio me ver imediatamente, e o resto da história você já sabe. Vamos voltar agora às 2 cartas e analisar a segunda, que provocou respostas desejáveis de todos a quem foi enviada. Estude cuidadosamente o primeiro parágrafo e observe que contém uma pergunta que só pode ser respondida de uma maneira. Compare esse parágrafo de abertura com o da primeira carta, perguntando qual teria lhe impressionado mais. Esse parágrafo está redigido como se para um objetivo duplo. Primeiro, pretende neutralizar a mente do leitor para que leia o restante da carta com a mente aberta. Segundo, faz uma pergunta que só pode ser respondida de uma maneira, para comprometer o leitor com um ponto de vista que se harmoniza com a natureza do serviço que ele é solicitado a realizar nos parágrafos subsequentes. Na segunda lição deste curso, você observou que o Dale Carnegie se recusou a responder quando perguntei a que atribuía seu sucesso e me pediu para definir a palavra sucesso. Ele fez isso para evitar mal-entendido. O primeiro parágrafo da carta que estamos analisando é redigido de modo a afirmar o objetivo da mensagem e ao mesmo tempo praticamente forçar o leitor a aceitar esse objetivo como sólido e razoável. Qualquer pessoa que respondesse de forma negativa à pergunta feita nesse parágrafo iria condenar-se sob acusação de egoísmo, e nenhum homem quer encarar uma consciência culpada de tal acusação. Assim como o fazendeiro primeiro ara, depois fertilize e talvez revolve e prepare o terreno para receber a semente a fim de garantir uma colheita, esse parágrafo também fertiliza e prepara a mente do leitor para a semente que será ali depositada pela sugestão sutil contida no texto. Estude cuidadosamente o segundo parágrafo da carta e observe que ele apresenta uma afirmação que o leitor não pode nem questionar, nem negar. Não fornece motivo para argumento porque obviamente baseia-se em sólido fundamento e conduz o leitor ao segundo passo da jornada psicológica que leva diretamente à aceitação do pedido cuidadosamente tecido e abordado no terceiro parágrafo. Contudo, você vai notar que o terceiro parágrafo abre com um pequeno e belo elogio ao leitor, o que não deve aborrecê-lo. Portanto, se escrever suas visões sobre os pontos essenciais a serem mantidos em mente por aqueles que estão oferecendo serviços pessoais, etc. Estude as palavras desta sentença, juntamente com o cenário em que se situam e você irá observar que dificilmente parece um pedido e com certeza nada sugere que o autor da carta esteja pedindo um favor em benefício próprio. No máximo, pode ser interpretada simplesmente como um pedido de favor para outros. Agora, estude o parágrafo final e repare no tato com que fica subentendido que, caso o leitor recuse o pedido, estará se colocando na desconfortável posição de alguém que não se importa o suficiente com os menos afortunados do que ele para gastar 2 centavos em selo e uns poucos minutos de tempo em benefício destes. Do início ao fim, a carta transmite suas impressões mais fortes por mera sugestão. Todavia, essa sugestão é tão cuidadosamente encoberta que não fica óbvia, exceto mediante análise cuidadosa do texto inteiro. A carta é toda construída de tal forma que, caso o leitor a deixe de lado sem fazer o que foi solicitado,
terá que se entender com a própria consciência. Esse efeito é intensificado pela última frase do último parágrafo e, especialmente, pelas últimas 11 palavras, que lê sua mensagem, acreditar nela e se guiar por ela. A carta puxa o leitor com um clamor e faz sua consciência aliar-se à do autor. Encurrala o leitor como um caçador encurrala um coelho, levando-o a uma rede cuidadosamente preparada. A melhor evidência de que a análise está correta é o fato de que a carta provocou respostas de todos os destinatários. Apesar de todos serem homens do tipo que geralmente se supõe muito ocupado para responder cartas dessa natureza. Não só a carta provocou a resposta desejada, como os destinatários responderam em pessoa, com exceção de Theodore Roosevelt, que respondeu sob a assinatura de uma secretária. Joanna Maquer e Franca Vanderlip escreveram duas das cartas mais belas que já li. Obras-primas que poderiam ornar as páginas de um livro mais digno do que aquele para o qual foram solicitadas. Andrew Carnegie também escreveu uma carta digna de consideração por todos que oferecem serviços pessoais. William Jennings Bryan escreveu uma bela carta, assim como Lord Northcliffe. Nenhum desses homens escreveu apenas para me agradar, pois eu era desconhecido de quase todos, com exceção de 4. Eles não escreveram para me agradar. Escreveram para agradar a si mesmos e prestar um serviço de valor. Talvez o texto da carta tenha algo a ver com isso, mas não faço nenhuma afirmação a respeito, exceto que os homens que eu mencionei e muitos outros da mesma estirpe são em geral os mais dispostos a prestar serviços para terceiros quando corretamente abordados. Desejo tirar vantagem da oportunidade para afirmar que todos os homens realmente grandes que tive o prazer de conhecer eram os mais dispostos e corteses quando se tratava de prestar serviço para benefício de outros. Talvez esse fosse um motivo para serem homens realmente grandes. A mente humana é uma máquina maravilhosa. Uma de suas características marcantes é que todas as impressões que chegam a ela, por sugestão externa ou autossugestão, são gravadas juntas em grupos de natureza harmônica. As impressões negativas são armazenadas em uma porção do cérebro, e as impressões positivas são armazenadas em outra porção. Quando uma dessas impressões, ou experiências passadas, vem à mente consciente a partir da memória, existe uma tendência de se recordar de todas as outras de natureza semelhante, como o surgimento de um elo que traz outros elos consigo. Por exemplo, qualquer coisa que faça surgir sensação de dúvida na mente de uma pessoa é suficiente para evocar todas as experiências que lhe provocaram dúvida. Se pedem a um homem para descontar um cheque, imediatamente ele se lembra de ter descontado cheques que não eram bons ou de ter ouvido outros que passaram por isso. Pela lei da associação, todas as emoções, experiências e impressões sensoriais semelhantes que chegam à mente são arquivadas juntas, de modo que a recordação de uma tende a trazer de volta a lembrança de todas as outras. O despertar de uma sensação de desconfiança na mente de uma pessoa tende a trazer à tona todas as experiências de dúvida que ela já teve. Por isso o vendedor de sucesso se esforça em manter distância de assuntos que possam despertar a cadeia de impressões de dúvida do comprador, arquivadas em virtude de experiências anteriores. O vendedor de sucesso depressa aprende que nocautear um concorrente ou um artigo concorrente pode trazer à mente do comprador certas emoções negativas de experiências anteriores que podem tornar impossível neutralizar a mente do cliente. Esse princípio controla e se aplica a toda a impressão sensorial alojada na mente humana. Pega a sensação de medo, por exemplo. No momento em que permitimos uma única emoção relacionada a medo chegar ao consciente, ela traz consigo todas as relações desagradáveis. Uma sensação de coragem não consegue chamar a atenção da mente consciente enquanto uma sensação de medo está ali. Uma ou outra deve dominar. São péssimas colegas de quarto porque não são de natureza harmônica. Semelhante atrai semelhante. Todo pensamento mantido na mente consciente tende a atrair outros pensamentos de natureza semelhante. Você vê, portanto, que sensações, pensamentos e emoções de experiências passadas que chamam a atenção da mente consciente são apoiados por um exército regular de soldados de natureza semelhante, prontos para ajudar no trabalho. Por autossugestão,
Coloque deliberadamente em sua mente a ambição de ser bem-sucedido mediante um objetivo principal definido e perceba com que rapidez todas as suas habilidades latentes e não desenvolvidas de experiências passadas começarão a ser estimuladas e despertadas para agir em seu benefício. Plante na mente de um garoto, por sugestão, a ambição de se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, um homem de negócios ou de finanças bem-sucedido. E, se plantar a sugestão com profundidade suficiente e a mantiver lá por repetição, ela começará a mover o garoto para a realização daquela ambição. Se for plantar uma sugestão em profundidade, mistura generosamente com entusiasmo, pois entusiasmo é o fertilizante que vai assegurar o rápido crescimento, bem como a permanência da sugestão. Quando aquele velho cavalheiro bondoso plantou em minha mente a sugestão de que eu era um garoto brilhante e poderia deixar minha marca no mundo se me educasse, não foi tanto o que ele disse, mas a maneira como disse que causou uma impressão muito profunda e duradoura em minha mente. Foi o jeito como ele segurou meus ombros e a confiança em seus olhos que cravaram a sugestão tão fundo em minha mente subconsciente que não tive paz até começar a dar os passos para concretizar a sugestão. Este é um ponto que gostaria de salientar com todo o poder ao meu dispor. Não é bem o que você diz, mas o tom e a maneira como diz que causam uma impressão duradoura. Segue-se naturalmente, portanto, que sinceridade de objetivo, honestidade e seriedade devem estar em tudo que é dito caso se deseje causar uma impressão duradoura e favorável. Seja o que for que você venda com sucesso para outros, você deve primeiro vender para si mesmo. Não faz muito tempo, fui abordado por um funcionário do governo do México que procurou meus serviços de redator publicitário. Sua abordagem foi mais ou menos a seguinte: considerando que o senhor goza da reputação de um expoente da filosofia da regra de ouro e é conhecido por todos os Estados Unidos como independente, não aliado a nenhuma facção política, faria a gentileza de ir ao México, estudar os assuntos políticos e econômicos do país e, de volta aos Estados Unidos, escrever uma série de artigos para jornais recomendando ao povo norte-americano o imediato reconhecimento do México pelo governo dos Estados Unidos, etc. Ofereceram-me pelo serviço mais dinheiro do que eu talvez jamais venha a possuir na vida inteira, mas recusei a incumbência por um motivo que só vai impressionar aqueles que entendem que, para influenciar os outros, é necessário permanecer em paz com a própria consciência. Eu não poderia escrever de forma convincente sobre a causa do México porque não acreditava nela. Portanto, não poderia adicionar entusiasmo suficiente à minha redação para torná-la eficiente mesmo que estivesse disposto a prostituir meu talento e colocar minha caneta em uma tinta que sabia ser lamacenta. Não vou me esforçar mais para explicar minha filosofia nesse caso porque quem está suficientemente avançado no estudo da autossugestão não precisará de mais explicações e quem não está não conseguiria entender. Nenhum homem pode se permitir expressar em atos ou palavras aquilo que não está em harmonia com sua crença. Se faz isso, deve pagar com a perda da capacidade de influenciar os outros. Por favor, leia o parágrafo anterior em voz alta. Vale a pena enfatizar pela repetição que a inobservância desse princípio constitui as rochas e recifes nos quais os objetivos principais definidos de muitos homens colidem e se despedaçam. Não creio que eu possa me permitir tentar enganar alguém sobre qualquer coisa e sei que não posso me permitir enganar a mim mesmo. Isso destruiria o poder da minha caneta e tornaria minhas palavras ineficazes. Só quando escrevo com o fogo do entusiasmo ardendo em meu coração minha escrita impressiona os outros favoravelmente. Só quando falo com o coração inflamado pela convicção em minha mensagem posso comover a plateia para que aceite a mensagem. Gostaria que você também lesse o parágrafo anterior em voz alta. Sim, gostaria que você guardasse isso na memória. Mais que isso, gostaria que escrevesse e colocasse onde possa servir de lembrete diário de um princípio, ou melhor, de uma lei tão imutável quanto a lei da gravidade, sem a qual você jamais poderá se tornar uma força no seu campo de trabalho. Houve ocasiões, e muitas,
em que me pareceu que permanecer fiel a esse princípio significaria passar fome. Houve muitas ocasiões em que meus amigos mais próximos e meus consultores de negócios insistiram com vigor para eu maneirar minha filosofia a fim de obter vantagens necessárias aqui e ali, mas de algum modo consegui me manter firme nela, principalmente, suponho, porque sempre preferia paz e harmonia em meu próprio coração do que ganho material que pudesse obter comprometendo minha consciência. Por mais estranho que pareça, minhas deliberações e conclusões sobre a recusa de estrangular minha consciência raramente baseiam-se no que é normalmente chamado de honestidade. O que faço é me abster de escrever ou falar qualquer coisa em que não acredite é unicamente uma questão de honra entre minha consciência e eu. Tento expressar o que meu coração dita porque tenho o objetivo de dar corpo a minhas palavras. Poderia dizer que meu motivo baseia-se mais em auto-interesse do que em desejo de ser justa com os outros. Embora nunca tenha desejado ser injusta com ninguém, tanto quanto posso me analisar, nenhum homem pode se tornar um mestre em vendas se cede à falsidade. A falha acabará se revelando e, ainda que ninguém jamais o pegue em flagrante expressando que não acredita, as palavras irão fracassar no cumprimento da finalidade porque ele não pode lhes dar corpo se elas não vêm do coração e não são combinadas com entusiasmo genuíno e inabalável. Gostaria que você também lesse o parágrafo anterior em voz alta, pois ele abrange uma grande lei que você deve entender e aplicar antes de se tornar uma pessoa de influência em qualquer atividade. Fazendo esses pedidos pelo bem da ênfase, não estou tentando tomar liberdades indevidas com você. Dou-lhe crédito total como um adulto pensante e uma pessoa inteligente. Ainda assim, sei o quanto é provável você pular essas leis vitais sem ficar suficientemente impressionado para torná-las parte de sua filosofia diária. Conheço suas fraquezas porque conheço as minhas. Foi preciso 25 anos de altos e baixos, a maioria de baixos, para gravar essas verdades básicas em minha mente, de modo que me influenciassem. Tentei as verdades e seus opostos. Portanto, posso falar não como alguém que apenas acredita em sua solidez, mas como alguém que conhece. E a que me refiro por essas verdades. Para que você não me entenda mal e para que essas palavras de advertência não transmitam um significado abstrato, por essas verdades quero dizer o seguinte: você não pode se permitir sugerir a outra pessoa, por palavras ou ações, aquilo em que não acredita. Com certeza isso é claro o suficiente. E o motivo pelo qual você não pode se permitir isso é o seguinte: se comprometer sua consciência, não demorará muito para não ter mais consciência, pois ela irá falhar em guiá-lo. Assim como um despertador fracassa em acordá-lo se você não presta atenção nele. Com certeza isto também é claro o suficiente. E como é que você virou uma autoridade neste assunto vital? Você pode perguntar: sou uma autoridade porque experimentei o princípio até saber como ele funciona. Mas, você pode perguntar: como vou saber que você está dizendo a verdade? A resposta é que você só saberá experimentado por si observando outros que aplicam fielmente esse princípio e aqueles que não o aplicam. Se minha evidência precisa de respaldo, consulte qualquer homem que você saiba que tentou se virar sem observar tal princípio. Se ele não puder ou não quiser dizer a verdade, você pode consegui-la mesmo assim. Analisando tal homem, existe apenas uma coisa no mundo que confere ao homem poder real e duradouro: caráter. Reputação, tenha em mente, não é caráter. Reputação é o que as pessoas acreditam ser. Caráter é o que as pessoas são. Se você pretender ser uma pessoa de grande influência, seja uma pessoa de verdadeiro caráter. Caráter é a pedra filosofal com a qual todos que a possuem podem transformar o metal comum de sua vida em ouro puro. Sem caráter você não tem nada, não é nada e não pode ser nada, exceto um amontoado de carne, ossos e cabelos, valendo uns $25. Caráter é algo que você não pode mendigar, roubar ou comprar. Você só o consegue construindo e só pode construí-lo com seus pensamentos e ações e de nenhuma outra maneira. Com o auxílio da autossugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, não importando o seu passado. Como encerramento adequado para esta lição,
Desejo enfatizar que todos que têm caráter possuem entusiasmo e personalidade suficientes para atrair outros que tenham caráter. Você agora será instruído sobre como desenvolver entusiasmo, caso ainda não possua esta rara qualidade. As instruções serão simples, mas pobre de você se não valorizá-las por conta disso. Primeiro, complete o restante deste curso, pois nas próximas lições há outras instruções importantes que devem ser coordenadas com esta. Segundo, se ainda não o fez, escreva seu objetivo principal definido em uma linguagem clara e simples e a seguir escreva também o plano com que pretende transformar seu objetivo em realidade. Terceiro, leia a descrição do objetivo principal definido toda noite, pouco antes de deitar. Enquanto lê, veja-se, na imaginação, de plena posse do objetivo. Faça isso com plena fé em sua capacidade de transformar seu objetivo principal definido em realidade. Leia em voz alta, com todo o entusiasmo de que dispõe, enfatizando cada palavra. Repita a leitura até vozinha dentro de você dizer que seu objetivo será realizado. Às vezes você sentirá o efeito dessa voz interior na primeira vez que ler o objetivo principal definido. Em outras vezes, poderá ter que ler umas 12 ou 50 vezes antes de a garantia vir, mas não pare enquanto não senti-la. Se preferir, você pode ler o objetivo principal definido como uma prece. O restante desta lição é para a pessoa que ainda não aprendeu o poder da fé e conhece pouco ou nada do princípio da autossugestão. Para todos que estão nesta lição, eu recomendaria a leitura de Mateus 7:7-8 e 17:20. Uma das maiores forças do bem nesta terra é a fé. A esse poder maravilhoso relacionam-se milagres da mais incrível natureza. A fé oferece paz na terra a todos que a abraçam. A fé envolve um princípio de efeito tão abrangente que nenhum homem pode dizer quais suas limitações. Se é que tem limitações. Escreva na descrição do seu objetivo principal definido uma afirmação das qualidades que pretende desenvolver em si, bem como a posição de vida que pretende atingir. E, ao ler essa descrição toda noite, tenha fé de que pode transformar esse objetivo em realidade. Por certo, você não pode perder a sugestão contida nesta lição. Para se tornar bem-sucedido, você deve ser uma pessoa de ação. Apenas saber não é suficiente. É necessário saber e fazer. Entusiasmo é a mola mestra da mente que incita a se colocar o conhecimento em ação. Billy Sunday é o evangelista mais bem-sucedido que esse país já conheceu. Para estudar sua técnica e verificar seus métodos psicológicos, o autor deste curso acompanhou 3 campanhas do Reverendo Sunday. Seu sucesso é largamente baseado em uma palavra: entusiasmo. Fazendo uso efetivo da sugestão, Billy Sunday transmite seu entusiasmo para a mente dos seguidores, e eles são influenciados por isso. Ele vende seus sermões pelo uso do mesmíssimo tipo de estratégia empregada pelo mestre em vendas. Entusiasmo é tão essencial para o vendedor quanto a água para o pato. Todos os gerentes de vendas bem-sucedidos entendem a psicologia do entusiasmo e fazem uso dela de diversas maneiras, como uma forma prática de ajudar seus homens a vender mais. Praticamente todas as organizações de vendas têm reuniões a intervalos regulares para revitalizar a mente dos membros da equipe de vendas e injetar entusiasmo, o que pode ser feito melhor em massa, pela psicologia de grupo. As reuniões de vendas poderiam muito apropriadamente ser chamadas de reuniões revivalistas, pois o objetivo é renovar o interesse e despertar o entusiasmo que permitirão ao vendedor encarar a luta com ambição e energias renovadas. Durante sua gestão como gerente de vendas da empresa National Cash Register, Hugo Chalmers, que mais tarde ficou famoso na indústria de automóveis, encarou uma situação muito embaraçosa que ameaçou acabar com seu cargo, bem como de todos os milhares de vendedores sob sua direção. A companhia estava em dificuldades financeiras. O fato chegou ao conhecimento dos vendedores em campo, e o resultado foi que perderam o entusiasmo. As vendas começaram a cair até a situação ficar tão alarmante que foi convocada uma reunião geral das equipes de vendas, a ser realizada na fábrica da companhia em Dayton,
Ohio. Vendedores de todo o país foram chamados. Chalmers presidiu o encontro. Começou pedindo a muitos dos melhores vendedores para que ficassem em pé e dissessem o que havia de errado para os pedidos terem despencado. Eles se levantaram um a um ao serem chamados. E todos tinham uma história triste para contar. As condições dos negócios estavam ruins. O dinheiro estava escasso. As pessoas estavam segurando as compras para depois da eleição presidencial, etc. Quando o quinto homem começou a enumerar as dificuldades que o impediam de alcançar a cota normal de vendas, Chalmers pulou em cima de uma mesa, levantou as mãos pedindo silêncio e disse: "Pare. Faremos um intervalo de 10 minutos. Enquanto meus sapatos são engraxados." Então virou-se para um menino negro sentado perto dele e solicitou que trouxesse seus apetrechos e engraxasse seus sapatos bem em cima da mesa onde ele estava. Os vendedores na plateia ficaram embasbacados. Alguns pensaram que Chalmers houvesse perdido a cabeça de repente. Começaram a cochichar entre si. Enquanto isso, o menino negro engraxou um sapato e depois o outro, levando bastante tempo e fazendo um serviço de primeira. Concluído o trabalho, Chalmers deu uma moeda ao garoto e então continuou seu discurso: "Quero que cada um de vocês dê uma boa olhada nesse menino negro. Ele tem uma concessão para engraxar sapatos em toda a fábrica e escritórios." Seu antecessor era um rapaz branco, consideravelmente mais velho, e, apesar de a companhia subsidiá-lo com um salário de $5 por semana, ele não conseguia ganhar a vida nessa instalação, onde milhares de pessoas trabalham. Esse menino negro não só ganha bem, sem qualquer subsídio da companhia, como na verdade está poupando dinheiro de seus ganhos toda semana, trabalhando sob as mesmas condições, nas mesmas instalações, para as mesmas pessoas. Agora quero fazer uma pergunta. De quem era a culpa se o rapaz branco não conseguia mais negócios? Dele ou dos clientes? A resposta veio em um poderoso rugido da multidão. Era culpa do garoto, é claro. Então, respondeu Chalmers, agora quero dizer o seguinte: vocês estão vendendo caixas registradoras no mesmo território, para as mesmas pessoas, sob exatamente as mesmas condições de negócios de um ano atrás e ainda assim não estão produzindo os mesmos negócios. De quem é a culpa? De vocês ou dos compradores? E novamente a resposta veio com um rugido: a culpa é nossa. É claro. Fico contente de que sejam francos em reconhecer a falha, prosseguiu Chalmers, e desejo dizer qual é o problema. Vocês ouviram rumores de que a companhia está com problemas financeiros? E isso liquidou com o entusiasmo de vocês de tal maneira que não estão fazendo o esforço que faziam antes. Se voltarem aos seus territórios com a promessa definida de enviar 5 pedidos cada um pelos próximos 30 dias, a companhia não estará mais em dificuldades financeiras, pois esses negócios adicionais vão nos salvar. Vocês farão isso? Eles disseram que fariam e fizeram. Esse episódio entrou para a história do National Cash Register sob o nome de A Engraxada de Milhões de Dólares de Hugo Chalmers, pois dizem que virou a maré da empresa e rendeu milhões de dólares. O entusiasmo não conhece derrota. O gerente de vendas que sabe como enviar um exército de vendedores entusiasmados pode fixar o preço de seus serviços e, mais importante ainda, pode aumentar a capacidade de ganho de todas as pessoas sob sua direção. Assim, seu entusiasmo beneficia não só a si mesmo, mas talvez centenas de outros. Entusiasmo nunca é uma questão de sorte. Existem certos estímulos que produzem entusiasmo, sendo os mais importantes os seguintes: 1. Ocupação no trabalho que mais se ama. 2. Ambiente onde se entre em contato com outros do que sejam entusiasmados e otimistas. 3. Sucesso financeiro. 4. Domínio completo e aplicação das 16 leis do sucesso no trabalho diário. 5. Boa saúde. 6. Conhecimento de que se serviu aos outros de alguma maneira útil. 7. Boas roupas, apropriadas para as necessidades da ocupação. Essas 7 fontes de estímulos são autoexplicativas, com exceção da última. A psicologia das roupas é entendida por muito pouca gente e por isso será explicada em detalhes. As roupas constituem a parte mais importante da arrumação de que toda pessoa precisa para se sentir autoconfiante,
esperançosa e entusiasmada. A psicologia das roupas boas. Quando as boas novas chegaram do palco da guerra em 11 de novembro de 1918, minhas posses mundanas eram pouca coisa maiores do que no dia em que vim ao mundo. A guerra havia destruído meu negócio, e tive que recomeçar. Meu guarda-roupa consistia de 3 ternos de passeio bem gastos e 2 uniformes de que eu não precisava mais. Sabendo muito bem que o mundo forma suas primeiras e mais duradouras impressões de um homem pelas roupas que ele usa, não demorei em visitar meu alfaiate. Felizmente, meu alfaiate me conhecia há muitos anos, por isso não me julgava inteiramente pelas roupas que eu vestia. Se o fizesse, eu estaria ralado. Com menos de $1 em trocados no bolso, selecionei o tecido para 3 dos ternos mais caros que já tive e pedi que fossem feitos de uma vez só. Os 3 ternos custaram os $375. Nunca esquecerei do comentário do alfaiate enquanto tirava minhas medidas. Olhando primeiro para as 3 peças de tecidos caros que eu havia selecionado e depois para mim, ele perguntou: homem de $1 ao ano, é? Não, respondi. Se tivesse tido a sorte de entrar numa folha de pagamento de $1 ao ano, eu agora teria dinheiro suficiente para pagar esses ternos. O alfaiate me olhou surpreso. Acho que não entendeu a piada. Um dos ternos era de um belo cinza escuro, um era azul escuro, outro era azul claro com riscas. Felizmente eu tinha crédito com meu alfaiate. Por isso ele não perguntou quando eu pagaria os ternos caros. Eu sabia que poderia e iria pagar no tempo devido, mas teria conseguido convencê-lo disto. Era esse o pensamento que passava por minha cabeça, com a esperança de que a questão não viesse à tona. A seguir visitei minha loja de roupas, onde comprei 3 ternos mais baratos e um estoque completo das melhores camisas, gravatas, colarinhos, meias e roupas de baixo. Minha conta na loja foi de mais de uns $300. Com um ar de prosperidade, assinei a nota despreocupadamente e a devolvi para o vendedor, com instruções para entregar minhas compras na manhã seguinte. A sensação renovada de autoconfiança e sucesso começou a me envolver antes mesmo de eu estar vestido com as novas compras. Eu estava fora da guerra e com os $675 de dívidas. Tudo em menos de 24 horas. No dia seguinte, o primeiro dos 3 ternos comprados na loja foi entregue. Coloquei-o na mesma hora. Enfiei um lenço de seda no bolso externo do casaco. Meti os $50 do penhor de meu neon no bolso das calças e caminhei pela Avenida Michigan de Chicago me sentindo tão rico quanto Rockefeller. Cada peça que eu vestia, desde a roupa íntima, era da melhor qualidade. O fato de que não estavam pagas não era da conta de ninguém, exceto minha, do meu alfaiate e da loja. Toda manhã eu me vestia com uma roupa totalmente nova e caminhava pela mesma rua, exatamente à mesma hora. Por acaso era a hora em que certo editor rico geralmente andava pela mesma rua, a caminho do almoço. Eu tomava a iniciativa de cumprimentá-lo todos os dias e ocasionalmente parava para um dedo de prosa. Cerca de uma semana depois desses encontros diários, certo dia decidi ver se o editor me deixaria passar sem falar comigo. Observando de soslaio, olhei reto em frente e fui passando. Ele parou e fez um sinal para eu ir para a beira da calçada. Colocou a mão em meu ombro, olhou-me dos pés à cabeça, e disse: "Você parece muito próspero para um homem que acaba de deixar os uniformes de lado." "Quem faz suas roupas?" "Bem," eu disse, "Wilkie Sellery fez este terno." Ele então quis saber em que tipo de negócios eu estava envolvido. Aquela atmosfera arejada de prosperidade que eu usava junto com um terno novo e diferente a cada dia havia atraído a curiosidade dele. O que eu esperava que acontecesse? Batendo as cinzas do meu Havana Perfecto, eu disse: "Oh, estou preparando uma nova revista que irei publicar." "Uma nova revista, é?" ele indagou. "E como vai chamá-la?" "Il's Golden Rule, a regra de ouro de Il." "Não esqueça," disse meu amigo editor,
que sou do ramo de impressão e distribuição de revistas. Talvez possa atender você. Aquele foi o momento que eu estava aguardando. Eu tinha aquele exato momento e praticamente aquele exato local em mente enquanto comprava os ternos novos. Mas é necessário lembrar que a conversa nunca teria acontecido se o editor tivesse me observado caminhar pela rua, dia após dia, com cara de cachorro escorraçado, um terno amassado e um olhar de pobreza. Uma aparência de prosperidade sempre chama a atenção, sem uma única exceção que seja. Além disso, uma aparência de prosperidade atrai atenção favorável porque o único desejo dominante em todo o coração humano é ser próspero. Meu amigo editor convidou-me para almoçar em seu clube. Antes do café e dos charutos serem servidos, ele havia feito eu desistir do contrato para imprimir e distribuir minha revista. Eu havia até consentido que ele me fornecesse o capital sem cobrança de juros. Para benefício daqueles que não estão familiarizados com o mercado editorial, posso informar que é necessário um capital considerável para se lançar uma nova revista com distribuição nacional. Uma quantia tão elevada de capital com frequência é difícil de se conseguir, mesmo com as melhores garantias. O capital necessário para lançar a Eus Golden Rule, que talvez você tenha lido, era muito superior aos $30.000, e cada centavo foi levantado com uma fachada criada principalmente por boas roupas. É verdade que pode ter havido certa capacidade por trás das roupas, mas muitos milhões de homens têm capacidade e mais nada, e nunca se ouvi falar deles fora da comunidade limitada em que vivem. Esta é uma verdade deveras triste. Para alguns pode parecer uma extravagância imperdoável alguém quebrado fazer uma dívida de $675 em roupas, mas o apoio psicológico deste investimento mais do que o justifica. A aparência de prosperidade causou uma impressão favorável naqueles de quem eu buscava favores. Mas mais importante ainda foi o efeito que o vestuário adequado teve em mim. Eu não só sabia que roupas apropriadas impressionariam os outros favoravelmente, como também sabia que roupas boas me dariam um ar de autoconfiança sem o qual não poderia esperar recuperar minha fortuna perdida. Tive meu primeiro treinamento na psicologia de roupas boas com meu amigo Edwin C. Barnes, sócio de Thomas A. Edison. Barnes proporcionou considerável diversão à equipe de Edison quando, uns 20 anos atrás, viajou até Oeste Orange em um trem de carga, não tendo dinheiro suficiente para pagar uma passagem de trem, e anunciou nos escritórios de Edison que estava lá para começar uma parceria com ele. Quase todos riram de Barnes, exceto Edison. Ele viu na mandíbula quadrada e no rosto determinado do jovem uma coisa que muitos outros não viram. Apesar de Barnes parecer mais um mendigo do que um futuro sócio do grande inventor, Barnes começou a trabalhar varrendo o chão do escritório de Edison. Era isso que ele buscava, apenas uma mínima chance nas organizações de Edison. Dali em diante fez uma história que vale a pena ser imitada por jovens que desejam conquistar seu lugar no mundo pelo esforço próprio. Barnes hoje está aposentado dos negócios, embora seja relativamente jovem, e passa a maior parte do tempo em suas duas lindas casas em Bradenton, Flórida, e da Maricopa, Maine. É multimilionário, próspero e feliz. Conheci Barnes nos primeiros tempos da associação com Edison, antes de ele chegar lá. Naquela época ele tinha a maior e mais cara coleção de roupas que eu já havia visto ou de que ouvira falar. Seu guarda-roupa continha 31 ternos, um para cada dia do mês. Ele jamais vestia o mesmo terno 2 dias consecutivos. Além disso, todos os ternos eram do tipo mais caro casualmente. Suas roupas eram feitas pelos mesmos alfaiates que fizeram aqueles 3 ternos para mim. Ele usava meias que custavam $6 o par. Suas camisas e outras peças de vestuário tinham custo de proporção semelhante. Seus lenços de pescoço eram feitos sob encomenda, a um custo de $5 aos $7,50 cada. Um dia, de brincadeira, pedi ele que guardasse para mim um dos ternos velhos que não quisesse mais. Ele informou que não tinha um único terno que não quisesse. E então deu uma lição sobre a psicologia das roupas que vale muito a pena lembrar. Eu não uso 31 ternos, ele disse, inteiramente pela impressão que isso causa nas pessoas.
Uso principalmente pela impressão que causa em mim. Barnes me contou sobre o dia em que se apresentou na fábrica de Edison em busca de uma vaga. Disse que teve que caminhar ao redor das instalações uma dúzia de vezes antes de ter coragem suficiente para se anunciar, pois sabia que mais parecia um mendigo do que um empregado desejável. Barnes é considerado o vendedor mais habilidoso que já trabalhou com o grande inventor de West Orange. Toda a sua fortuna foi ganha graças à habilidade como vendedor, mas ele disse diversas vezes que nunca poderia ter atingido os resultados que o deixaram rico e famoso não fosse o entendimento da psicologia das roupas. Já conheci muitos vendedores nessa vida. Nos últimos 10 anos, treinei e direcionei pessoalmente os esforços de mais de 3.000 homens e mulheres de vendas e observei que, sem uma única exceção, os melhores eram pessoas que entendiam e faziam bom uso da psicologia das roupas. Já vi gente muito bem vestida que não registrou nenhum recorde extraordinário como vendedor, mas ainda estou para ver um mal vestido virar estrela no campo de vendas. Estudei a psicologia das roupas por tanto tempo e já observei seu efeito em pessoas de condições de vida tão diferentes que estou completamente convencido de que existe uma estreita ligação entre roupas e sucesso. Pessoalmente não sinto necessidade de 31 ternos, mas, se minha personalidade exigisse um guarda-roupa desse tamanho, daria jeito de consegui-lo. Não importa quanto custasse. Para estar bem vestido, um homem deve ter pelo menos 10 ternos. Deve ter um terno diferente para cada dia da semana, um traje completo, um smoking para ocasiões formais e fraque para ocasiões formais à tarde. Para o verão, deve ter pelo menos 4 ternos leves, com casaco azul e calças brancas de flanela para ocasiões informais à tarde e início da noite. Se joga golfe, deve ter pelo menos um traje de golfe. Isso, claro, é para o homem um degrau ou dois acima da classe medíocre. O homem satisfeito com a mediocridade precisa de poucas roupas. Pode ser verdade, como um poeta bem conhecido disse, que as roupas não fazem o homem, mas ninguém pode negar que roupas boas ajudam em muito a garantir um bom comércio. Um banco geralmente emprestará todo o dinheiro que um homem quer quando ele não precisa. Quando ele é próspero mas nunca vá ao banco pedir empréstimo com um terno surrado e um olhar de pobreza, pois, se o fizer, será rechaçado. Sucesso atrai sucesso. Não existe escapatória dessa grande lei do universo. Se você deseja atrair sucesso, certifique-se de olhar para o lado do sucesso. Não importa se sua profissão é de diarista ou de príncipe mercador. Em benefício dos alunos mais dignos dessa filosofia, que podem fazer objeção a recorrer a um estímulo mirabolante ou truque de roupas para alcançar o sucesso, pode ser proveitoso explicar que praticamente todo homem de sucesso neste mundo descobre alguma forma de estímulo que conduz a um esforço maior. Pode ser chocante para membros da Liga Antibar, mas dizem que é verdade que James Whitcomb Riley escreveu seus melhores poemas sob influência do álcool. Seu estímulo era a bebida. O autor deseja deixar perfeitamente claro que não recomenda o uso de estímulo alcoólico e narcótico para qualquer objetivo, pois isso poderá destruir o corpo e a mente de todos os usuários. Sob influência do álcool, Riley ficava imaginativo, entusiasmado e inteiramente diferente, de acordo com seus amigos. Edwin Barnes incitou-se à ação necessária para produzir resultados incríveis com a ajuda de roupas boas. Alguns homens alcançam conquistas de grande estatura como resultado do amor por uma mulher. Relacione sua breve sugestão ao assunto feita na lição 1 e você terá condições, se é uma pessoa que conhece os caminhos dos homens, de terminar a discussão desta etapa particular do estímulo do entusiasmo sem mais comentários do autor, que poderiam ser impróprios para mentes jovens que irão assimilar esta filosofia. Personagens do submundo envolvidos nas atividades perigosas de roubo em rodovias, assalto, etc., geralmente dopam-se para a ocasião das suas operações com cocaína,
morfina e outros narcóticos. Mesmo que existe uma lição que mostra que praticamente todos os homens necessitam de estímulo temporário ou artificial para levá-los a esforços maiores do que o normalmente empregado nas atividades corriqueiras da vida. Pessoas bem-sucedidas descobriram maneiras que acreditam ser as mais adequadas às suas necessidades para produzir o estímulo que as leva a níveis de esforço muito acima do normal. Um dos escritores mais bem-sucedidos do mundo emprega uma orquestra de moças lindamente vestidas que tocam enquanto escreve. Sentada em uma sala artisticamente decorada a seu gosto, sob tênues luzes coloridas, as jovens em lindos vestidos de festa tocam as músicas favoritas do escritor. Nas palavras dele, fico embriagado de entusiasmo sob a influência desse ambiente e me levo a alturas que jamais experimento ou sinto em outras ocasiões. É assim que faço meu trabalho. Os pensamentos jorram como se ditados por um poder invisível e desconhecido. Esse escritor obtém muito de sua inspiração da música e da arte. Uma vez por semana, passa pelo menos uma hora em um museu observando as obras dos mestres. Novamente nas palavras dele, em uma hora de visita a um museu de arte, obtenho entusiasmo suficiente para me manter por 2 dias. Dizem que Edgar Allan Poe escreveu O Corvo quando estava mais do que semi-intoxiado. Oscar Wilde escreveu poemas sob a influência de uma forma de estímulos que não podem ser apropriadamente mencionados em um curso desta natureza. Henry Ford, o autor, acredita nisso, mas admite que é somente a sua opinião. Teve seu verdadeiro começo como resultado do amor pela encantadora companheira de vida. Foi ela que o inspirou, fez ele ter fé em si mesmo e o manteve animado para seguir em frente diante de adversidades que teriam liquidado uma dúzia de homens comuns. Esses acontecimentos são citados como evidência de que homens de realizações notáveis têm, por acaso ou planejamento, descoberto maneiras de se estimular um alto grau de entusiasmo. Associe o que foi afirmado aqui com o que foi dito sobre a lei do Mastermind na lição 1 e você terá um conceito inteiramente novo do funcionamento da lei. Você também terá um entendimento um tanto diferente do real objetivo do esforço aliado em um espírito de perfeita harmonia que constitui o melhor método conhecido de fazer uso do Mastermind. Neste ponto, parece apropriado chamar a atenção para a forma como as lições deste curso se misturam. Você vai observar que cada lição cobre o assunto pretendido e, somado a isso, sobrepõe-se e proporciona ao aluno um melhor entendimento de alguma outra lição ou lições. À luz do que foi dito nesta lição, por exemplo, o aluno entenderá melhor o real objetivo do Mastermind, que basicamente é um método prático de estimular a mente de todos que participam do grupo. Inúmeras vezes o autor foi a conferências com homens cujos rostos mostravam sinais de ansiedade, que tinham a preocupação estampada no semblante, só para ver esses mesmos homens endireitarem os ombros, inclinarem o queixo em um ângulo mais alto, suavizarem a expressão com um sorriso de confiança e fazerem negócios com aquele tipo de entusiasmo que não conhece derrota. A mudança teve lugar no momento em que a harmonia de objetivo foi estabelecida. Se um homem leva a vida em espírito cotidiano apático, prosaico, desprovido de entusiasmo, está fadado ao fracasso. Nada pode salvá-lo até que ele mude suas atitudes e aprenda a estimular sua mente e corpo a alturas incomuns de entusiasmo por vontade própria. O autor está relutante em sair deste assunto sem ter apresentado o princípio aqui descrito de tantas maneiras diferentes que seja entendido e também respeitado pelos alunos deste curso, que, todos hão de lembrar, são homens e mulheres de todos os tipos de natureza, experiência e níveis de inteligência. Por este motivo é essencial muita repetição. Lembrando mais uma vez, sua atividade na vida é alcançar o sucesso. Com o estímulo que você vai experimentar a partir do estudo desta filosofia e com a ajuda das ideias que adquirir, mais a cooperação pessoal do autor, que lhe fornecerá um inventário preciso de suas melhores qualidades, você deve ser capaz de criar um plano definido que o alçará a realizações de alto nível. Entretanto, não existe plano que possa produzir tal resultado sem o auxílio de alguma influência que faça com que você estimule seu entusiasmo para exercer um esforço maior que o empregado habitualmente nas ocupações cotidianas. Você agora está pronto para a lição sobre autocontrole. Ao ler a próxima lição,
Você vai observar que tem importância vital nesta aqui, assim como esta tem ligação direta com as anteriores sobre o objetivo principal definido: autoconfiança, iniciativa e liderança e imaginação. A próxima lição descreve a lei que atua como influência estabilizadora de toda essa filosofia. Os 7 Cavaleiros Mortais. Uma visita ao autor depois da lição. Os 7 cavaleiros são rotulados na seguinte ordem: intolerância, ganância, vingança, egotismo, desconfiança. Ciúmes é o pior inimigo de qualquer homem. Anda em círculos debaixo de seu próprio chapéu. Se você pudesse se ver como os outros lhe veem, os inimigos que abrigam em sua personalidade poderiam ser descobertos e despejados. Os 7 inimigos aqui descritos são os mais comuns e levam milhões de homens e mulheres ao fracasso sem serem descobertos. Avalie-se cuidadosamente e descubra quantos dos 7 você está abrigando. Você vê na imagem 7 guerreiros mortais. Do nascimento à morte, todo ser humano deve combater esses inimigos. Seu sucesso será amplamente medido pela forma como gerencia suas batalhas contra esses cavaleiros velozes. Enquanto observa a figura, você vai dizer, claro, que é só imaginação. É verdade, a figura é imaginária, mas os cavaleiros velozes da destruição são reais. Se seus inimigos cavalgassem abertamente em cavalos reais, não seriam perigosos, pois poderiam ser cercados e neutralizados. Mas cavalgam invisíveis na mente dos homens. Trabalham tão silenciosa e sutilmente que muita gente nem reconhece sua presença. Faça um auto-inventário e descubra quantos desses 7 cavaleiros você abriga. No primeiro plano, você encontrará o mais perigoso e comum dos cavaleiros. Será afortunado se descobrir esse inimigo e se proteger dele. Esse guerreiro cruel, a intolerância, matou mais gente, destruiu mais amizades, trouxe mais miséria e sofrimento ao mundo e causou mais guerras do que todos os outros 6 cavaleiros que você vê na figura. Enquanto não dominar a intolerância, você nunca se tornará um pensador preciso. Esse inimigo da humanidade fecha a mente e empurra a razão, a lógica e os fatos para o segundo plano. Se você se pegar odiando aqueles que possuem um ponto de vista religioso diferente do seu, pode ter certeza de que o mais perigoso dos 7 cavaleiros mortais ainda cavalga em seu cérebro. A seguir na figura, você vai observar a vingança e a ganância. Esses cavaleiros viajam lado a lado. Onde um é encontrado, o outro está sempre por perto. A ganância deforma o cérebro do homem de tal forma que ele quer construir uma cerca ao redor do terreno e manter todos os outros do lado de fora. Esse inimigo faz homens acumularem milhões e milhões de dólares de que não precisam e que nunca usarão. Esse inimigo faz o homem espremer até a última gota de sangue de outros homens. E, graças à vingança, que cavalga ao lado da ganância, a pessoa desafortunada que dá espaço mental para esses gêmeos cruéis não se contenta apenas em tomar as pertences dos outros, também quer destruir sua reputação. Vingança é uma espada nua, não tem punho nem guarda. Manejarias essa espada do Senhor, tua pegada é firme e forte. Mas, quanto mais firme agarras a lâmina, mais mortal o golpe que desferes. Faz-se uma ferida profunda em tua mão, é teu sangue que deixa o aço rubro. E, quando tiveres desferido o golpe, quando a lâmina tombar de tua mão traço, em vez de no coração do inimigo, tu podes encontrá-la embainhada no teu próprio. Se quiser saber o quanto a inveja e a ganância são mortais, estude a história de todo homem que agiu para se tornar líder deste mundo. Se não deseja realizar um programa de pesquisa tão ambicioso, estude as pessoas ao seu redor. Aquelas que tentaram e estão tentando agora construir seu ninho à custa dos outros. Ganância e vingança situam-se nas encruzilhadas da vida, onde desviam pessoas que pegariam a estrada que leva ao sucesso para a via do fracasso e da miséria. É parte de sua tarefa não permitir que elas interfiram quando você se aproxima dessas encruzilhadas. Indivíduos e nações decaem rapidamente onde a ganância e a inveja permanecem na mente daqueles que dominam. Dê uma olhada no México e na Espanha se deseja saber o que acontece em invejosos e gananciosos. O mais importante de tudo, dê uma olhada em si mesmo e certifique-se de que esses 2 inimigos mortais não estão cavalgando em seu cérebro. Preste atenção agora em mais 2 gêmeos da destruição.
Egotismo e desconfiança. Observe que também cavalgam lado a lado. Não existe esperança de sucesso para a pessoa que sofre de amor próprio excessivo ou falta de confiança nos outros. Alguém que gosta de mexer com números calculou que o maior clube do mundo é o clube do não dá para fazer. Dizem que existem aproximadamente 99 milhões de membros desse clube apenas nos Estados Unidos. Se você não tem fé nas outras pessoas, não tem a semente do sucesso em você. Desconfiança é um germe prolífico. Se consegue brotar, rapidamente se multiplica até não sobrar espaço para a fé. Sem fé nenhum homem pode desfrutar de sucesso duradouro. Permeando a Bíblia como um cordão de ouro do esclarecimento está a advertência para se ter fé. Antes de a civilização se perder na louca corrida por dinheiro, os homens entendiam o poder da fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O autor desta passagem da Bíblia entendeu uma grande lei que poucos hoje em dia entendem. Acredite nas pessoas se quer que acreditem em você. Mate a desconfiança. Se não o fizer, ela matará você. Se quer ter poder, cultive a fé na humanidade. O egotismo prospera onde existe desconfiança. Tem interesse por outras pessoas e ficará ocupado demais para entregar-se ao narcisismo. Observe aqueles ao seu redor que começam todas as frases com o pronome pessoal eu e perceberá que eles desconfiam dos outros. O homem que consegue esquecer de si quando envolvido em algum serviço útil para os outros nunca é amaldiçoado pela desconfiança. Estude aqueles próximos de você que são desconfiados e egotistas e veja quantos se pode dizer que são bem-sucedidos, seja qual for o trabalho a que se dediquem. E, enquanto estuda aos outros, estude a si mesmo também. Tenha certeza de que não está preso ao egotismo e à desconfiança. Na retaguarda do grupo de cavaleiros mortais você vê dois homens a cavalo. Um é o ciúme, e o nome do outro foi propositalmente omitido. Cada leitor deste texto deve fazer um auto-inventário e dar ao sétimo cavaleiro um nome que se encaixe ao que quer que encontre em sua mente. Alguns chamarão o cavaleiro de desonestidade, outros de procrastinação. Alguns terão a coragem de chamá-la de desejo sexual incontrolável. Quanto a você, dê o nome que lhe agrade, mas certifique-se de dar um nome. Talvez sua imaginação forneça um nome apropriado ao companheiro de viagem do ciúme. Você estará mais bem preparado para dar um nome ao cavaleiro se souber que o ciúme é uma forma de insanidade. Às vezes os fatos são cruéis de encarar. É fato que o ciúme é uma forma de insanidade, conhecida pela comunidade médica como demência precoce. Ó ciúme, tu, o mais feio demônio do inferno. Teu veneno mortal devora minhas entranhas. Transforma a tonalidade saudável de meu rosto viçoso em palidez emaciada e consome meu espírito. Você vai notar que o ciúme vem logo atrás da desconfiança. Alguns que lerem isso dirão que ciúme e desconfiança deveriam cavalgar lado a lado, já que um geralmente leva outro na mente do homem. Ciúme é a forma mais comum de insanidade. Está na mente de homens e mulheres, às vezes com causa real, mas mais frequentemente sem qualquer causa. Esse cavaleiro mortal é um grande amigo dos advogados de divórcio. Também mantém as agências de detetives ocupadas dia e noite. Ele recebe sua cota regular de assassinato. Desmancha lares, deixa mães viúvas e criancinhas inocentes órfãs. Você jamais poderá ter paz e felicidade enquanto esse cavaleiro permanecerá solto em seu cérebro. Homem e mulher podem passar a vida juntos na pobreza e ainda assim serem muito felizes, se ambos estiverem livres desse filho da insanidade conhecido como ciúme. Examine-se cuidadosamente e, se encontrar qualquer evidência de ciúme em sua mente, comece a dominá-lo de uma vez. O ciúme cavalga de muitas formas. Quando começa a se esgueirar para dentro de seu cérebro, ele se manifesta mais ou menos assim: fico pensando onde ela está e o que está fazendo enquanto estou fora. Ou, fico pensando se ele não vê outra mulher quando está longe de mim. Quando essas perguntas começarem a surgir em sua mente, não chame um detetive. Em vez disso, vá a um hospital psiquiátrico e faça uma consulta.
pois é mais do que provável que esteja sofrendo de uma forma branda de insanidade. Coloque seu pé no pescoço do ciúme antes que o ciúme coloque as garras dele no seu pescoço. Após você ler este texto, deixe-o de lado e pense a respeito. De início você pode dizer: isso não se aplica a mim. Não tenho nenhum cavaleiro imaginário no meu cérebro. Pode ficar certo do seguinte: uma em 10 milhões de pessoas poderia dizer isso e estar certa. As outras 9.999.999 estariam erradas. Não se engane. Você pode estar no grupo maior. O objetivo deste texto é fazer você se ver como é. Se está sofrendo de fracasso, pobreza e miséria em qualquer forma, por certo vai descobrir um ou mais desses cavaleiros mortais em seu cérebro. Tenha certeza do seguinte: aqueles que têm tudo o que querem, incluindo felicidade e boa saúde, enxotaram os 7 cavaleiros de seu cérebro. Volte a este texto daqui a um mês, depois de ter tido tempo de se analisar cuidadosamente. Leia de novo e poderá ficar cara a cara com fatos que irão lhe livrar de uma horda de inimigos cruéis que hoje cavalgam em seu cérebro sem que você saiba. Nenhum homem alcança grande sucesso se não estiver disposto a fazer sacrifícios pessoais.